Olá, sejam bem-vindos aqui no Portal de Bem-Estar, onde falamos a respeito de terapias integrativas, beleza, estética e saúde complementar, cursos, e-books e muita informação importante para você que quer aprender e se desenvolver na área do bem-estar. Se ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se interessar sobre o tema. Conhecer nossa história e nosso passado é essencial para entendermos quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Isso nos permite aprender com os erros e sucessos do passado, fortalecer nossa identidade cultural, promover a inclusão e o respeito às diferenças, além de contribuir para a construção de uma sociedade mais consciente, justa e igualitária. Para contar a nossa história, é preciso fazer referências a instituições políticas, religiosas e filosóficas. Mas precisamos ter em consideração que a história ficou numa época passada e os erros foram cometidos por pessoas que já não estão mais aqui. Por isso, devemos evitar o julgamento de outras pessoas que, por alguma razão, podem ter alguma ligação com as atuais instituições. Apesar de cada vez mais se expandirem as políticas de inclusão das práticas integrativas e complementares no Brasil, as terapias complementares foram perseguidas e defamadas por conta de interesses financeiros e políticas de exclusão, juntamente com crenças pré-estabelecidas que perduram por séculos. Esses preconceitos autoritários, juntamente com a falta de conhecimento da população em geral, já vêm sendo arraigados desde o tempo do Império Romano, da Idade Média, a conhecida Idade das Trevas e da escravatura, e toda essa história do mundo vem impactando os valores até os dias atuais. Império Romano. O Império Romano durou aproximadamente 500 anos, desde a fundação da cidade de Roma em 753 a.C. até a queda de Roma em 466 d.C. No entanto, essa data marca o fim do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, com sua capital em Constantinopla, continuou a existir por mais 1000 anos, até cair para os turcos otomanos em 1453. Na Idade Média, a Idade Média ou das Trevas foi o termo adotado pelos humanistas do século XVI, onde generalizaram toda a civilização da Europa do século IV ao século XV como um tempo de ruína e flagelo, tempo da Inquisição da Igreja Católica, que perseguia tudo que fosse contrário aos interesses da Igreja. A Idade Média é geralmente considerada como começando por volta do século IV, com a queda do Império Romano do Ocidente, e terminando por volta do século XV, com o início do Renascimento. Na Idade Média, muitas das mulheres que foram acusadas de bruxaria e perseguidas, muitas vezes eram curandeiras ou praticantes de medicina herbal. A escravatura nas Américas. Na Europa, o Renascimento teve seu início no século XIV na Itália, marcando um período de renovação cultural, artística e científica após a Idade Média. Enquanto o Renascimento ocorria na Europa, as Américas enfrentavam períodos de colonização e escravidão. Especificamente nas Américas, o continente foi colonizado pelos europeus durante o século XVI, levando à exploração dos povos nativos e à introdução do sistema escravista, que envolvia a captura e o comércio de africanos escravizados. Eram trazidos à força e obrigados à escravidão, trabalhos duros e penas cruéis. Enquanto o Renascimento europeu marcava um período de renovação cultural e intelectual, as Américas estavam sujeitas à exploração e à violência colonial. A duração da escravidão variou em diferentes países e regiões. No Brasil, a escravidão durou aproximadamente 350 anos, desde a chegada dos primeiros africanos escravizados em 1538 até a abolição oficial da escravidão em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Na maioria dos países latino-americanos, a escravidão foi gradualmente abolida durante o século XIX, embora as formas de trabalho servil e coerção tenham persistido por mais tempo em algumas áreas. O ódio, o racismo e a desumanização contra o negro ficou extremamente arraigada na mentalidade da sociedade e, infelizmente, ainda perfura até os dias atuais, mesmo após 130 anos de abolição. Durante a era da colonização no Brasil, a cultura, crenças e o uso das plantas medicinais pelos povos indígenas foram severamente afetados. Os colonizadores impuseram sua própria visão de mundo, religião e práticas médicas, muitas vezes desconsiderando e até mesmo suprimindo os conhecimentos tradicionais dos indígenas. Isso resultou na perda de muitos aspectos da cultura indígena, incluindo suas práticas de cura baseadas em plantas e outras tradições medicinais.
A falta de empatia e da compreensão mais profunda das necessidades da população e a corrupção levam a crenças que são muitas vezes pela incompreensão, pela violência que vive a sociedade atual. Até a atualidade também ainda persiste um preconceito da utilização de ervas, cantigos e rezas por conta do preconceito racial derivado da escravatura e da cultura africana. A utilização de ervas, cantigas e rezas foi estigmatizada e muitas vezes associada ao preconceito racial derivado da escravidão e da cultura africana. Durante o período colonial e mesmo após a abolição da escravatura, as práticas tradicionais africanas foram frequentemente demonizadas e vistas como inferiores pela sociedade dominante. Isso levou ao estigma associado à medicina tradicional e espiritualidade africana, resultando em preconceito e discriminação contra aqueles que praticavam essas formas de expressão cultural e espiritualidade. Esse preconceito persistiu em diferentes graus até os dias atuais, embora haja um movimento crescente de valorização e resgate das tradições africanas e afrodescendentes, como parte importante da identidade cultural e espiritual de muitas comunidades. Atualmente no Brasil, há um resgate crescente das culturas indígenas e das religiões de matriz africana. Muitas pessoas estão buscando conhecer e valorizar essas tradições, reconhecendo sua importância cultural e espiritual. Isso se reflete em um aumento da procura por informações sobre práticas xamânicas indígenas, como rituais de cura e conexão com a natureza, e também um maior interesse nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. Essa tendência demonstra uma crescente valorização da diversidade cultural e uma busca por conexão com raízes ancestrais. Também vivemos em uma era onde o modelo farmacêutico científico prevalece, e o poder medicinal das plantas muitas vezes é desacreditado em comparação aos medicamentos industrializados. O desenvolvimento da indústria farmacêutica trouxe avanços significativos na produção de medicamentos sintéticos, que são padronizados, dosados e testados de acordo com protocolos científicos rigorosos. Isso levou à preferência por medicamentos patenteados e promovidos pela indústria, muitas vezes em detrimento das terapias naturais baseadas em plantas. Os remédios industrializados são amplamente comercializados e prescritos por profissionais de saúde, e seu uso é incentivado pela conveniência, praticidade e eficácia percebida. No entanto, essa abordagem muitas vezes negligencia os benefícios das terapias complementares baseadas em plantas, que têm sido utilizadas há milhares de anos em diversas culturas ao redor do mundo. A era industrial. Também vivemos em uma era onde o modelo farmacêutico científico prevalece e o poder medicinal das plantas muitas vezes é desacreditado em comparação aos medicamentos industrializados. No entanto, hoje em dia, as terapias complementares estão sendo cada vez mais reconhecidas e integradas aos sistemas de saúde, à medida que se acumulam evidências de seus benefícios e eficácia para a saúde e o bem-estar das pessoas. Há um movimento crescente em direção à integração da medicina tradicional e complementar com a medicina convencional, reconhecendo os benefícios das abordagens holísticas para a saúde. No entanto, ainda há desafios significativos a serem superados, incluindo o ceticismo em relação às terapias naturais, a falta de regulamentação e padronização dessas práticas e a influência da indústria farmacêutica na promoção de medicamentos sintéticos. Expansão da China. Com a expansão do comércio da China nas últimas décadas, houve uma maior disseminação da medicina tradicional chinesa e das terapias orientais para o Ocidente. Isso levou a uma crescente aceitação e reconhecimento das terapias integrativas e complementares, bem como dos tratamentos naturais por parte de muitas pessoas no Ocidente. A medicina tradicional chinesa, que inclui práticas como acupuntura, fitoterapia chinesa, tai chi, qigong e outras, tem sido cada vez mais estudada e adotada em países ocidentais devido aos seus potenciais benefícios para a saúde e bem-estar. Muitos estudos científicos têm sido realizados para investigar a eficácia dessas terapias, o que tem contribuído para sua aceitação pela comunidade médica e pela população em geral. O fenômeno Dr. Lair Ribeiro e a mudança de paradigmas na sociedade brasileira. O Dr. Lair Ribeiro contribui de forma significativa para a aceitação dos produtos naturais no mercado brasileiro. Como médico e palestrante renomado, com vasta experiência de trabalho nos Estados Unidos e na área da pesquisa, ele tem desempenhado um papel importante na divulgação de informações sobre saúde e bem-estar,
incluindo o uso de produtos naturais e terapias complementares. Dr. Lair Ribeiro é conhecido por promover uma abordagem holística da saúde, que inclui não apenas tratamentos convencionais, mas também práticas baseadas na natureza e na prevenção de doenças. Ele defende a importância da alimentação saudável, da atividade física regular e do uso de suplementos naturais para manter a saúde e prevenir doenças. Por meio de seus livros, palestras, entrevistas e vídeos online, o Dr. Lair Ribeiro compartilha seu conhecimento sobre os benefícios dos produtos naturais, como ervas medicinais, vitaminas, minerais e outros suplementos nutricionais. Ele aborda questões como a importância da nutrição adequada, o papel dos antioxidantes na saúde e os benefícios de uma abordagem integrativa para o tratamento de doenças. Com sua influência e credibilidade, o Dr. Lair Ribeiro tem ajudado a conscientizar o público brasileiro sobre os benefícios dos produtos naturais e terapias complementares, contribuindo assim para uma maior aceitação e adoção dessas práticas na busca por uma vida mais saudável e equilibrada. Além disso, a crescente busca por abordagens holísticas e naturais para a saúde, juntamente com uma maior conscientização sobre os efeitos colaterais e limitações dos tratamentos convencionais, também tem impulsionado o interesse e a aceitação das terapias integrativas e complementares no Ocidente. Atualmente, qual o papel das terapias integrativas e complementares? Apesar das terapias complementares terem sido perseguidas e desacreditadas ao longo da história por questões de preconceito, interesses políticos e financeiros e pela falta de compreensão e aceitação geral, elas apresentam potenciais benefícios para a saúde e bem-estar. No entanto, ainda existem desafios e controvérsias em torno da regulamentação e padronização dessas práticas, bem como da integração delas com os sistemas de saúde convencionais. No entanto, o movimento em direção à aceitação e reconhecimento das terapias naturais e complementares continua a crescer à medida que mais pessoas buscam opções de tratamento que abordem não apenas os sintomas, mas também as causas subjacentes das doenças.